Graça e paz, irmãos. Quero aqui hoje trabalhar um tema bastante complexo, a depressão. É fato que a depressão ela tem sido um problema que tem trazido à nossa sociedade muito medo. A depressão tem devastado a vida de muitas pessoas e famílias. É óbvio que não quero aqui exaurir o tema da depressão. Não quero aqui tratar tudo a respeito da depressão, pois é um tema bastante complexo. Mas também nós não podemos simplesmente simplificar este problema dizendo que a depressão é simplesmente uma doença. Porque muitas vezes, se nós dissermos que ela é simplesmente uma doença, nós poderemos cair no erro de tratá-la como se trata uma dor de cabeça. Tomar uma medicação sem investigar o que pode estar por trás do sintoma depressivo. É fato que a depressão ela pode vir como um sintoma de algo que está por trás. Pode ter uma causa biológica, uma causa médica que precisa ser tratada, mas também pode ter uma causa emocional, uma causa em nossa alma. E sabemos que somente o Senhor Jesus é capaz de acessar a alma do homem e assim dar à alma do homem a cura necessária. Não estou aqui dizendo que toda depressão é espiritual, mas estou dizendo que a depressão muitas vezes ela afeta a nossa espiritualidade. E eu quero exatamente a partir do Salmo 42 lançar luz sobre uma perspectiva. É fato, e repito aqui, que não vou exaurir o problema da depressão em simplesmente este vídeo, pois é algo muito complexo que está sendo estudado, está sendo muito discutido em nossa sociedade. Mas eu quero afirmar a você o seguinte, quero te exortar a procurar ajuda. Se você tem passado por sintomas depressivos, procure ajuda médica para que você possa fazer exames e verificar se o teu corpo está bem, se essa depressão ela não tem origem em alguma doença física que você tenha adquirido. Mas aqui eu quero me ater ao Salmo 42 e que se alguém estiver passando por circunstâncias semelhantes, que este salmo possa te ajudar, assim como o próprio salmista, ele encontrou o seu auxílio dentro deste salmo. Eu quero mostrar a você que no Salmo 42, o verso 5, o salmista ele diz o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Perceba que o salmista aqui ele não sabe as causas de sua tristeza. Ele apenas interpreta que a sua tristeza é profunda. Ele apenas declara que sua tristeza está diante dele. Mas ele não sabe as causas. Ele se pergunta, é como alguém olhando para o espelho e dizendo, por que estou tão triste? Perguntando à sua própria alma, alma, me explica o porquê desta tua dor. É fato que o salmista ele não consegue compreender, mas ele dá algumas pistas. Alguns especialistas afirmam que este salmo se refere a Davi nos momentos em que ele estava fugindo e que ele estava distante do povo de Deus e distante da casa de Deus. Mas eu quero me ater apenas aos fatos descritos no salmo. Eu quero que você perceba que o salmista ele inicia no verso 1 e 2 afirmando que, assim como a corça anseia por águas, ele deseja, assim como alguém que possui sede de beber água, este homem ele também possui sede de tomar da água da vida, de ter uma experiência com Deus, de ter sede de Deus, pois ele entende que sua alma só poderia ser saciada quando ele estivesse diante do Senhor. E é por isso que ele afirma no verso 2, quando é que eu posso me apresentar diante do meu Deus? É como se fosse alguém diante de um rei, na sala de espera do rei, aguardando que sua ficha fosse chamada para que ele pudesse apresentar diante do rei e pudesse contar diante do rei a sua dor, contar os seus anseios, as suas ansiedades e os seus problemas. O fato é que esse salmista, ele entende que ele precisa do Senhor, ele entende que o Senhor é o único caminho para o qual ele pode correr, o único caminho para o qual ele pode encontrar ajuda. E ele faz isso. E ele afirma no verso 3 que suas lágrimas têm sido o seu alimento dia e noite. Ele tem chorado, ele não tem desejado comer, ele tem simplesmente desejado chorar. É como se as lágrimas dele fossem a sua válvula de escape, que permitissem aos seus sentimentos extravasarem. E suas lágrimas é o que alimentam a sua alma, pois esse tem sido o seu alimento dia e noite. E o que mais perturba o seu coração é porque aquelas pessoas que se dizem seus amigos, provavelmente você já deve ter passado por isso, elas perguntam, onde está o seu Deus? Muitas vezes nós estamos tristes e as pessoas perguntam como é que um crente pode ficar triste. Mas podemos sim ficar tristes.
Temos circunstâncias nas Escrituras, homens que passaram por sintomas depressivos, por tristeza profunda. E esses homens que passaram por tristeza, eles provavelmente foram questionados a respeito do seu Deus. Nós temos o exemplo de Jó, onde os seus amigos questionaram a integridade de Jó e que talvez Jó estivesse passando por aquela circunstância porque ele talvez não tivesse a Deus ou talvez ele tivesse pecado. Ou até mesmo o ímpio, quando vê o crente triste e ele pergunta: e o teu Deus não te ajuda? Você não fala tanto do teu Deus? E agora, por que você não crê no seu Deus? Esse era o sentimento que o salmista estava aqui nesse momento. No verso 4 ele diz que chora angustiado porque ele lembra dos momentos de alegria em que ele conduzia as multidões à casa de Deus. Você talvez esteja passando por momentos de tristeza, em que você olha para o teu passado como cristão e lembra do primeiro amor, lembra daquele momento em que você se alegrava e cantava ao Senhor e você tinha aquela alegria em seu coração. E hoje você talvez não tenha a mesma alegria. Você talvez utilize-se dessas memórias e até mesmo essas memórias possam até te machucar, pois você se vê agora angustiado e você olha para o seu passado e percebe que você era alguém feliz e que algo se perdeu no meio do caminho. Mas mais uma vez o salmista ele afirma aqui: porque está abatido a minha alma? Porque você está tão triste, ó minha alma? Eu quero pular um pouco aqui esse verso 5 e eu quero que você perceba no verso 6, ele diz assim: a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, da altura de Hermon, do monte Mizar. E aí ele afirma no verso 7, abismo chama abismo, ou seja, tristeza chama tristeza, problema chama problema. Parece que as circunstâncias só pioram, parece que a tristeza só aumenta, parece que a esperança se esvai momento após momento. Mas eu quero que você perceba que o salmista, ele tem tanta convicção na soberania de Deus, que ele entende que até mesmo as tristezas, as circunstâncias, os problemas que ele tem enfrentado, são permissões de Deus para a vida dele. Quando ele diz: ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Ele compreende que Deus é o Deus soberano que permitiu a ele aquela tristeza, que permitiu a ele aquela circunstância e que algo Deus quer o ensinar, de algo Deus quer livrar, algo Deus quer tratar em sua vida. E é interessante que eu quero finalizar essa reflexão, eu quero que você perceba que quando o salmista repete por dois momentos, no verso 5 e no verso 11, e eu quero pular para o verso 11, quando ele diz assim: porque você está tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Meu irmão, talvez você tenha feito essa pergunta. Você não sabe a causa por que essa tristeza surgiu. Mais uma vez eu te pergunto, mais uma vez eu te aconselho: procure ajuda, procure um médico, faça exames, mas também procure pessoas que te apoiem, pessoas que te ajudem, pessoas que tenham uma palavra para a tua alma. Porque mesmo que biologicamente você possa estar afetado, a sua alma também precisa de um consolo. A sua alma também precisa de ajuda. E aqui o texto, ele, no meio dessa tribulação, eu imagino aqui o salmista como alguém em um barco, no meio de um mar bravo, em que o barco, as ondas, elas passam por cima do barco, elas movimentam esse barco de um lado para o outro e assim como os discípulos, eles tentavam, no meio da tempestade, vencer a tempestade e remar, e eles não conseguiam. Chegou a um momento de profunda falta de esperança, onde eles não viam mais solução. Você talvez esteja se sentindo em um momento em que você olha para um lado, você olha para o outro, e o mar está bravo e as ondas batem contra o barco da tua vida, e você talvez não encontre solução. Mas uma coisa eu te digo, meu irmão: não desista, pois o que você precisa é esperança. Pois a esperança é o combustível para a alma. A esperança é o alimento para a alma, não podemos perder a nossa esperança. E quando nós cremos que Deus é o Deus soberano, nós sabemos que Ele é o dono dessas ondas. Nós sabemos que Ele é o dono do mar. Nós sabemos que Ele guia o nosso barco. E mesmo que as ondas se levantem, meu irmão, se apoie no que o salmista também se apoiou. E no Salmo 42, no verso 11, a parte final do verso, ele diz assim: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista, ele perguntou à sua própria alma: alma, por que você está triste? Alma, por que você está tão abatida? E ele diz à sua própria alma, ele fala diante do espelho da sua alma, ele diz:
ponha a sua esperança em Deus, espere em Deus, pois ainda eu o louvarei. Sabe por quê? Porque o salmista ele crê na seguinte coisa: Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Meu irmão, mesmo em circunstâncias difíceis, mas que Deus possa ser a esperança que alimenta a tua alma. Que você possa lembrar dos momentos do passado, das alegrias que você passou e entender que as circunstâncias são passageiras, somente Deus é eterno. E Deus controla a tua vida. Mesmo que você passe por situações difíceis, mas ponha a sua esperança em Deus. Una-se a pessoas que também põem a esperança em Deus. Busque na palavra o alimento para a tua alma, a cura para a tua tristeza. E o salmista aqui, ele entende que mesmo que a sua tristeza perdure por mais um tempo, mas a esperança ele tem de que um dia ele louvará o Senhor. Então, meu irmão, a morte não é a solução. Pois o próprio salmista, em outro momento, ele diz: quem louvará o Senhor no túmulo? Então, se na tua mente tem passado, quem sabe o inimigo tem posto em sua mente pensamentos suicidas, mas entenda que esta não é a solução. Não é assim que você vai fugir da dor, não é assim que você vai resolver o problema da dor. Mas é lançando no meio do mar bravo, é lançar a âncora que vai ancorar a tua alma, que seria a esperança no Senhor. Procure ajuda, ore, entregue-se ao Senhor e que o Senhor possa ser a esperança da tua alma. Deus te abençoe e até mais.